Olá, você está acompanhando um produto da 90.9, o podcast Baião de Dois, aquela mistura que a gente adora. Por aqui você acompanha entrevistas com celebridades e os mais diversos assuntos, que é para o sabor ficar cada vez melhor. Ela tem um dos sobrenomes mais conhecidos no Piauí, Claudino. O nome também começa com C. Cláudia Claudino, a empresária Cláudia Claudino, a Cláudia mãe e a Cláudia avó vieram mexer o nosso Baião de Dois de hoje, não foi, parceira? Isso mesmo, Denise. Tudo junto e misturado, mas que a gente vai começar a saber de um por um a partir de agora. Seja muito bem-vinda, Cláudia Claudino. Agradeço a vocês, estar aqui com vocês para a gente bater um papo que sem dúvida será muito enriquecedor. E eu gostaria de começar fazendo a minha autodescrição. Sou uma mulher de estatura média, cor parda, cabelos castanhos com mechas loiras, olhos castanhos. Estou vestida com uma blusa verde claro, mangas longas, usando um colar de pedras verdes também, calça comprida preta e sandália preta. Estou aqui num ambiente muito lindo e acolhedor, na cor cinza e com cortinas. E de frente aqui para duas mulheres jovens de muita simpatia e que eu não tenho dúvida que esse momento será maravilhoso. E que momento lindo e inclusivo. Gente, era isso que eu ia dizer. Perfeito. Assim, os olhos chegam tão marejados porque foi a primeira vez, doutora Cláudia, que a gente recebeu alguém aqui com essa preocupação. É verdade. E eu me senti feliz e me senti em falta porque sou audiodescritora e nunca começamos um Baião de Dois fazendo a nossa autodescrição. Muito obrigada, porque além de inclusão foi uma super correção. E um beijo a todo o nosso público de baixa visão, a todo o nosso público que tem aí também dislexia, ao nosso público com autismo e que vai poder acompanhar essa conversa agora com todas essas informações mais primorosas. Que ótimo. E ela já começa nos ensinando muito, mas eu queria saber se esse ensinamento, ele tem alguma relação com a sua vivência. Você é avó, hoje abraça muitas causas, uma em especial, mas essa forma de começar também tem a ver com alguma experiência pessoal? Tem sim, eu digo que ao longo da minha vida, eu venho passando por muitas situações que têm me feito refletir. E essa questão se tornou mais forte com o nascimento do meu neto, Gabriel. O Gabriel nasceu em 2021. E meu primeiro neto, filho da Daniela e do Jorge Filho. Que são lindos, por são sinal. Um lindos. casal fofo. Deixa eu mandar um beijo para eles. A gente já teve a oportunidade de se encontrar algumas vezes na casa do Cleante e da Flávia. Beijo para eles. E o Gabriel, para nossa surpresa, porque não foi anunciado antes, ele veio com síndrome de Down. E assim, tanto eu como a família, minha família, como a família do Jorge também, somos não somente de uma religiosidade, mas de uma espiritualidade muito grande. E rapidamente, mesmo na maternidade, nós entendemos que ali o Gabriel vinha trazendo, já o nome já diz, que é o mensageiro de Deus. Ele vinha trazendo uma mensagem para nós. Então, desde o nascimento do Gabriel, todas as ações que eu já vinha desenvolvendo, fosse dentro das empresas do grupo, ou então nas comunidades de Teresina, isso se tornou mais forte. O meu olhar se tornou mais forte e o meu propósito, digo assim, se firmou. Então, toda essa questão no que diz respeito à inclusão, ela hoje faz parte do meu dia a dia. E eu venho procurado aprender, né? Tudo o que é por exemplo, esse ano mesmo eu já tive em Belo Horizonte, no Congresso Internacional de Síndrome de Down.
Então, eu venho buscando aprender, seja sobre a síndrome de Down e outras deficiências, mas eu vejo o quanto é importante hoje a gente trabalhar a inclusão. Porque se a gente analisar de uma forma deficiência, de diferenças, todos nós somos diferentes. Com certeza. Né? Todos nós temos a nossa deficiência, temos as nossas diferenças. Né? Então, essa é uma preocupação minha realmente no dia a dia. E que tem feito uma diferença enorme em termos de sociedade, porque a gente já vê muitos movimentos nesse sentido, protagonizados pela sua família, né? Em especial pelo núcleo da Daniele e Jorge e a avó Cláudia Claudino, né? Nesse sentido, a gente já tem visto essas ações e vocês têm noção do que vocês podem levantar de bandeira sendo os Claudino? Eu imagino que a gente pode despertar muito. Esse ano eu fiz um evento aqui em Teresina, Conexão de Afeto. Sim. E esse evento, ele teve a finalidade direta de ajudar a PAI de Teresina, que vem passando por um momento muito delicado, né, que precisa do nosso olhar mais ainda, precisa de uma reestruturação. A gente precisa ver o papel que ela representa na nossa sociedade, não somente para os síndrome de Down, autistas, paralisia cerebral, enfim, todas as deficiências que ela atende. E eu fiz esse evento, foram 450 pessoas reunidas nesse evento. É lindo. E eu percebi a surpresa, a admiração das pessoas naquele momento, naquele resultado. Então, assim, eu acredito que a gente pode, sim, impactar muito outras pessoas para que elas também tenham esse olhar. Diferenciado. Diferenciado. É o que a gente precisa. A gente está falando de uma super avó, de uma super empresária, com ideias fantásticas e ações. Não são só ideias, não. Conexão de Afeto foi uma dessas ideias que se transformou em ação e é disso que a gente precisa. Mas eu soube também, Joelma, nosso público que está acompanhando a gente, que essa vovó também é daquelas avós que deixa os netos fazerem o que quiserem. É que a gente falou agora no assim, Gabriel, mas aí tem a Beatriz, mãe, né? Tem a Lara e e como mãe, a gente, né, assim, o doce não é liberado toda hora, todo dia. Você tem passado por isso recentemente, hein? Então, tem os horários de fazer as tarefas escolares, mas eu soube que a vovó Cláudia Parece que ela libera. deixa. Parece que ela deixa muito mais doce ali aquela convivência. É verdade, é verdade. Porque assim, primeiro que a criação de hoje é bem diferente de quando eu criei meus filhos, né? Começa das próprias informações que hoje, até toda hora quando eu vejo alguma informação interessante relacionada à criança, eu já mando tanto para a Daniele como para a Lívia. Mas quando eu estou com eles, né, eu digo, olha, eu sou a avó. E eu já disse para eles, não venham me dizer, mamãe não pode isso, mamãe não pode aquilo. Que memória afetiva meus netos vão ter de mim se eu ficar toda hora, não pode isso, não pode aquilo, né? Então, cabe aos pais realmente aquela educação do dia a dia e eu como avó vou curti-los. E como é que eles lidam com isso? Olha que família linda! Para você que está ligado na 90.9, a sugestão, entra no nosso canal no YouTube, vem assistir a gente em vídeo também. Vocês vão ver uma família linda, gente. Apresenta pra gente, por favor, doutora Cláudia. Aqui da esquerda para a direita, o José Cláudio, meu filho, Mariana, minha nora, Lívia e Leandro, pais da Lara. Linda. Eu, Daniele e Jorge Filho, pais da Beatriz e do Gabriel. Lindos também, gente. Que família bonita.
Mas os netos, hein, fazem o que querem, né, doutora Cláudia? Pois é, assim, Mas a Cláudia mãe era bem diferente que eu soube era também. bem diferente, era, mas como eu estou lhe dizendo, na minha época não tinha tanta rigidez, principalmente no que diz respeito à alimentação, Sim. né? Que tem hoje. Ah, não, só pode doce depois de tal idade, só pode sal depois de tal idade. Então, assim, tem hora que eu saio até de perto um pouquinho, porque eu sei que é saudável para eles, Sim. né? Mas tem hora que a gente gosta de fazer uma travessura, né? Doces ou travessuras? Então, assim, tá no aniversário. Principalmente o Gabriel, ele é bem disciplinado, mas a Beatriz, vem cá que a vovó vai te dar um brincadeira. Então, assim, coisas dessa natureza, né? Sei como é, sabe? Mas eu sou daquela avó. As avós das minhas meninas É. são do mesmo jeito. Sento no chão, brinco com eles, gosto mesmo. Busco eles sempre final de semana lá no apartamento deles, levo lá para casa. E é aquela folia. O tempo de qualidade é aproveitado da melhor forma. Total. Se importa muito. E a Cláudia mãe, como é que é? Quem é o filho que mais se parece com você? Eu não diria o filho. Eu acho que os três, um tem um pouco de mim, né? Se for falar da Daniele, a Daniele tem, acho que é a mais velha, a que mais conviveu comigo na questão do trabalho, de loja. A Daniela é a de amarelo, é de amarelo. gente, pra é. você que está acompanhando a acompanhando. gente Então, em a vídeo. Daniela, ela tem essa questão do empreender, do vender, da loja, né? O José Cláudio já tem o estilo assim mais analítico, pensador, e a Lívia, aquela muito organizada, muito metódica, muito que gosta de planejar muito. Então eu digo que os três têm um pouco de mim, que eu sou um pouco disso aí. Mas assim, cada um, como eu digo, com a sua diferença, mas os três se completam. São lindos seus Graças a Deus, são 3 filhos que sempre se entenderam, né? Se completam, se ajudam, estão sempre juntos. Eles trabalham com você? Na empresa, não. Daniele já esteve comigo na Guadalajara, quando eu também estava na Guadalajara. Mas em 2022 nós saímos da Guadalajara. Então hoje, ela e a Lívia, elas são sócias em 2 franquias de calçado, que é a Luz da Lua e a Pampilha. Mesmo a Lívia morando em São Paulo, mas é como eu estou dizendo, ela cuida de toda a parte financeira, de organização e de compras, e a Daniele fica aqui no dia a dia da loja. E quando a Lívia vem para cá também participa. E o José Cláudio mora em São Paulo e trabalha no mercado financeiro. Dá muita saudade, assim, os filhos longe? Dá, mas eu também estou sempre lá. Não para, né? Não, porque eu não sou... Eu procuro assim, você falou uma coisa interessante, o tempo de qualidade, Sim. né? Então, assim, eu sempre me programo estar lá, até porque a Lara fez 1 ano, mas antes de fazer 1 ano eu procurava todo mês estar lá no mensário dela, porque eu acho importante esse período que a criança está crescendo, né, da formação Muitas dela. descobertas. Então, Teresina, São Paulo hoje é uma rapidinho. ponte aérea. Eu não sou daquelas de colocar dificuldade, pelo contrário. Para mim Denise. tudo se resolve. A Cláudia Claudino, avó. A Cláudia Claudino, mãe. E a Cláudia Claudino, empresária, líder, multiplicadora, que vem aí fazendo uma verdadeira reforma, que vem aí trazendo... Revolução em relação a uma nova forma de gerir. A gente se interessa muito por esse assunto, até porque você empreende desde antes as redes sociais. E eu acredito que as redes sociais trouxeram uma força positiva, Sim. junto com a psicologia positiva para esse momento. Exatamente. Para eu chegar nesse ponto, eu sempre contextualizo contando uma historinha, né? Por Como eu favor. cheguei até aí. Eu, hoje, sou uma Cláudia diferente.
A gente sempre muda, mas eu sou bem diferente do que eu fui muito tempo na minha vida. O meu pensamento, a minha concepção era mais do trabalho, do tempo quantidade do que o tempo qualidade. Então eu digo que eu vivia no piloto automático. Até porque eu tive como exemplo meu pai, né, no que diz respeito a empresas, trabalho, e o exemplo que ele dava para a gente era de muito tempo de trabalho. É tanto que ele confiou à minha mãe a nossa educação, ao cuidar da família, e a gente diz que mamãe construiu a família e meu pai construiu empresas. Então, tudo da família era com minha mãe, né? Porque o tempo do meu pai era para os negócios, para as empresas. Então, vendo isso, eu achava que eu tinha que ser desse jeito. E aí eu era ligada no piloto automático direto. Direto, e trabalho, me dividia com filhos e tal. Sendo que 2011 veio a doença e o falecimento de mamãe. Começou em janeiro, fevereiro e foi até novembro quando veio o falecimento dela. E foi um período de redescoberta, de muita reflexão, onde eu tive a oportunidade de reviver todo esse filme na minha vida e ressignificar. No primeiro momento é um choque, né, tudo aquilo, mas ao passar dos anos eu fui vendo as oportunidades de uma forma diferente, né? E isso, buscando ajuda terapêutica, eu fui vendo que o importante era o tempo de qualidade e não o tempo de quantidade. Fui vendo muitas coisas que a gente vive muito em função das crenças limitantes, daquilo em tentar agradar aos outros, corresponder às expectativas. E ali eu iniciei, na realidade, a busca por mim. O autoconhecimento, a minha descoberta. E nesse processo eu fui encontrando oportunidades onde eu fui buscar estudar a felicidade, né? E nessa busca do estudo pela felicidade e o estudo da psicologia positiva, o meu olhar mudou dentro das empresas no sentido de que ali tem um colaborador que não é só um profissional. Ali existe, reside, mora um ser humano. Sim. Que quando ele vem exercer as suas atividades no seu local de trabalho, ele traz consigo todas as suas questões de vida. Toda a bagagem. Né? Então, de que forma a gente precisa olhar para isso? Então, foi essa mudança de olhar que eu comecei a desenvolver dentro da empresa. E aí também eu comecei a desenvolver um trabalho que antes já existia, que é o Programa de Desenvolvimento de Liderança, mas que antes era voltado para o foco para o, tipo assim, como meta. Meta, quantidade. Uhum. Quantidade. Alcançar né? meta, objetivo. E aí, desde 2018, não, eu reformulei ele e disse, não, a gente precisa fazer diferente. E aí nós começamos a desenvolver a parte pessoal, a parte do ser humano. E assim, tem sido um trabalho, eu não preciso nem dizer que eu amo isso, mas o resultado é muito impactante. E estar com cada turma que a gente realiza sempre 2 turmas ao ano, e estar com eles, cada vez que eu estou com eles, eu estou aprendendo com eles, eu estou crescendo. E eles também. Né? Então, hoje, este é o meu propósito, impactar de alguma forma a transformação, o crescimento das pessoas.
E dentro das empresas eu tenho feito todo esse trabalho voltado para os nossos colaboradores. Identificar suas necessidades, de que forma a gente pode estar com eles, ajudando, fazendo com que ele desenvolva a sua liderança. Enfim, é um trabalho nesse sentido. É um avanço, é uma evolução, é um resgate. Eu estou ouvindo aqui a doutora Cláudia Claudino falar de oportunidade, falar de mudança, e eu me lembrei da Decote. Ah, sim, com nossa certeza. super parceira que também traz muita oportunidade para que você possa mudar, para que você possa empreender, para que você possa se redescobrir. Oportunidade, beleza, viu, amor? Porque olha isso aqui. É verdade, olha, Denise. Olha. Tá direitinho aqui? Deixa eu ver. Tá lindo, tá lindo. Olha só esse colar, todas as gente, cores. Olha, anel, muito brilho do jeito que eu gosto. É verdade. Eu nasci, foi pra brilhar, meu amor. E você também, viu, Você parceira? gostou? Olha só como eu tô bacana demais aqui, Mas viu? o maior brilho, doutora Cláudia, da Decote é que ajuda outras mulheres também a crescer. Esse é o grande brilho da Decote. Decote Joias e Decote Oficial. Para você que é mulher, que quer empreender, é atacado, gente. A partir de R$1.000 em compras, você se torna uma revendedora e vai ganhar dinheiro, viu? Segue a gente nas redes sociais, @Decote Joias com 2 T's e @Decote Oficial. E aí tem muita revendedora Decote, Denise, que está fazendo esse programa de delivery também, de ir até a pessoa, a consultora vai até a pessoa. Mas tem consultora que ainda não tem carteira de habilitação. Não tem problema. Tem solução para isso? Claro! Autoescola Jockey Eu é concordo. a solução, gente. Olha só, formando os melhores condutores há 28 anos. Há 28 anos. E tem promoção para quem vai tirar a primeira habilitação agora. Em até 12 vezes. Você pode parcelar em até 12 vezes e ainda concorre a uma moto 0 quilômetro e pode levar a Joelma da Garupa para dar um passeio, Eu viu? vou até pilotando, que eu já tirei, foi a minha carteira, tá bom? Para pilotar a moto. E vou levar, ó, Denise atrás, porque ela pilota seu carro, gente. Eu só vou na Garupa. A Autoescola Jockey tá aqui para ajudar você, viu? Há 28 anos formando os melhores motoristas. Agora, uma pessoa que conduz muito bem a própria vida. Sim. É a empresária Cláudia Claudine, está ajudando outros líderes também, né? É tão a importante. conduzir outras equipes. Isso é realmente uma mudança de mentalidade que as empresas precisam assumir enquanto missão. Não digo enquanto postura, mas enquanto missão. Agora eu queria voltar a falar da Cláudia, filha do seu João, porque é impossível a gente dissociar. Sabe qual é a minha lembrança do seu João? Por favor. Entrevistei o seu João algumas vezes, né? Lá no Lojão, né? No Lojão mesmo, que eu acho que era onde ele mais gostava de ficar. Entrevistar, eu entrevistei lá. Mas eu via muito ali no café do Teresina Shopping. Que Verdade, todo mundo gente. chama de Senadinho. Né? E eu acho que ganhou esse apelido porque ele ficava lá com algumas pessoas, conversando, amigos, empresários, políticos, enfim. A gente falou de um momento triste, que foi a partida do seu João, que o Piauí inteiro, né, assim, num momento de Covid, num momento de pandemia, sentiu, sim, de alguma forma, porque foi um homem, uma pessoa que ajudou o Piauí a crescer também. Qual foi a última conversa que a Cláudia, filha, teve com o João, pai? Eu não digo a última conversa, os últimos 30 dias de vida dele, nós estivemos muito próximos, né? E foi logo quando começou a pandemia, 2020, logo. Sim. E as notícias vinham, e como mais uma crise que a gente estava vivendo, e eu sabia mais ou menos como era a posição dele. Ele dizia, estão falando tudo isso aí, mas vai passar, e aí vai estar tudo certo, a gente tem que ver as oportunidades. E era sempre assim, sempre diante de uma crise, ele procurava o positivo e dizia, vai passar, mas vamos ver as oportunidades que vão surgir. Ele sempre foi muito lúcido. Sempre. Então, assim, nos últimos 30 dias dele foram aquelas conversas de estar perto dele, do aconchego mesmo, de pai e filha,
Eu não procurava, quando eu estava com ele, tratar de assuntos de trabalho. Mamãe, embora ela não participasse da empresa diretamente em algum cargo, mas mamãe sempre foi muito atualizada em tudo das empresas. E tinha um fato que eu sempre conto. Quando o papai acordava, ela já tinha lido todos os jornais da época e recortado tudo que ele, marcado nos jornais, naquela época era jornal impresso, sim, tudo que ele podia se interessar. Ou seja, fazia uma clipagem para ele, né? Exatamente. E então, quando ele acordava, ela mostrava os jornais e já dava o comentário dela. Já dava a opinião dela. Então, ela sempre foi muito presente no dia a dia. Quantos e quantos relatos de colaboradores que hoje eu escuto. Olha, doutora, em tal época, eu estava no lojão e Dona Socorro chegou e me chamou. Meu filho, você sabe fazer isso? Porra, eu vou lhe ensinar. Então, assim, ela sempre foi muito presente. E ela também tinha esse olhar para o colaborador. Às vezes ela chegava para papai, João, tu sabe fulano de tal do setor? Aí papai disse, sim, sei. Pois olha, chame ele, converse com ele, porque a mulher dele está com problema, assim, assim, assim. Então ela sempre tinha esse olhar humano. Né? Então, mamãe, ela despertou nisso. E ela, quando era almoço de domingo, ela dizia, olha, João, hoje não vamos conversar de negócios na mesa. Então, ela que dizia. Ela estabelecia a pauta. Era. Porque era natural ele falar de negócios. Sim. Mas ela dizia, João, não fale de negócio hoje, não. Fale de outra coisa. Então, assim, esses últimos dias que eu tive com ele, foi para curtir mesmo a relação de pai e filha, né? Que eu já sabia que ele já não ia ter tanto tempo, então eu procurei estar com ele, ter aquele aconchego. Claro que ele sempre dizia alguma coisa dos sentimentos dele, não resta dúvida que ele emitia uma opinião sobre a situação econômica, ele gostava muito de assistir a TV, quando não dava na hora ele assistia outro jornal depois. Então, assim... Que fofo, ele assistia a Rede Clube, gente! Fofo, seu João é ícone, olha, ícone. Então, e acompanhei ele até o último momento, né? Desde quando ele precisou ir para o hospital, os dias que ele teve no hospital, mas foi mais uma questão de dar o conforto naquele momento para ele, né? Ele perguntava, ele era um apaixonado por fazenda, perguntava pelos bois, se estava chovendo na fazenda tal. Então era assim, foi uma conversa nesse carros sentido. De época. Olha, a paixão de carro dele era mais pelo Landau. Sim. Ele amava, era Galaxy, né? Landau. Então é o carro que ele sempre gostou. É porque eu tenho uma lembrança da minha infância. Eu morei em determinada época ali na Avenida Gil Martins, próximo a Guadalajara. Sim. E ele passava. E eu e meus amigos ficávamos na calçada. Será esperando que vai passar o João? Porque o carro... a gente ficava esperando. Porque o carro era chamativo, chamava a atenção. Então eu tenho essa lembrança. Eu acho que tinha que ter um totem do seu João também, era lá no café. Não só nas lojas. Também acho. Também, porque também é muito presente. A minha filha tem 9 anos, ou seja, ela não acompanhou os anos, digamos assim, áureos do seu João. Das empresas, sim, porque as empresas vivem, né, também os anos áureos e que viva sempre. Mas ela conhece o seu João. Conhece o seu João pela história, pelo aniversário do Paraíba, tem a aula, para sempre. Tem o totem também. Então ela passa pelo shopping, fala e pergunta, mãe, como é que era o seu João? Assim, como se a gente fosse íntima, sabe, Joelma? Mas a gente, de alguma forma, de certa forma, a gente se sente. O Piauí inteiro. Agora, tem esse lado da bacana. Fumaça. Ai, gente, maravilhoso. Não pode deixar de falar. Maravilhoso. Gente, continuando aqui, Joelma. Teresina, uma cidade, e o Piauí, o estado que acolheu a família Claudino, o seu João em especial, o irmão dele, né? E toda a história que a gente já conhece.
Mas é também uma cidade de muitas lendas urbanas, doutora Cláudia. Você concorda comigo? Uma cidade onde as pessoas criam umas histórias que parece que saem do nada e replica numa velocidade que a gente não consegue entender. Olha, tem. Eu não vou dizer aqui que é só em Teresina. É, em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu falo o seguinte, que a boa comunicação, seja ela em qualquer ambiente, por exemplo, eu falei aqui dos meus filhos, mas eu sempre implantei lá em casa uma boa comunicação, embora que eu fosse, de uma certa forma, enquanto mãe, principalmente quando crianças que eu precisava botar regra, e eu dizia assim, olha, vamos combinar uma coisa. Eu sempre gostei muito do combinar, porque eu acho que o combinado não sai caro. É verdade. Olha, quando vocês vierem me pedir uma coisa, a gente conversa, eu pondero, mas quando eu der a minha resposta, ou sim ou não, está respondido. Então, é assim, né? Então, eu acho o seguinte, que a boa comunicação, uma comunicação transparente, verdadeira, ética, justa, ela evita qualquer ruído. Sim. Quando esses ruídos acontecem, é porque alguma coisa realmente não está legal. É uma das coisas que a gente trabalha muito nesse programa de desenvolvimento de liderança. Para que isso não aconteça. Porque se você exerce uma liderança onde é pautada na ética, na justiça, na transparência, na verdade, principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos lidando aí com a geração que, pelo menos para mim, tem que me ensinado muito, que é a geração Z, onde as demandas são diferentes, os conceitos. Eu acho isso muito importante, você ter essa comunicação. Clara, né? Então, quando você diz aí, mas Teresina é isso, Teresina... Não, eu acho que é em qualquer cidade, é em qualquer local, empresa e tudo. Quando a comunicação não é pautada principalmente na transparência e na verdade, termina saindo ruído. Em relação a esses ruídos, já aconteceu alguma situação em que as empresas ou a família apareceu assim como uma lenda urbana? Algo que não é verdade, assim, que vocês quiseram dizer, olha, isso nunca aconteceu, essa informação não é verdadeira, isso nunca aconteceu nas empresas ou nunca aconteceu na família, Claudino? Não, da gente ter que ir se justificar, até porque eu acho o seguinte, se existe um ruído, é aquela velha história, uma panela, quanto mais você mexe, mais Cheira mal. Entendeu? Então eu acho o seguinte, o exemplo, ele mostra mais do que palavras. Sim. Tá? O que existe ou deixa de existir, Uma hora vem a os fatos mostram. Então você ter que falar, se explicar, olha, não é bem isso que está acontecendo. Gente, mas os fatos estão mostrando o contrário do que você está dizendo. Sim. Né? Então, eu vi papai muitas vezes fazerem isso. Né? Se estão falando isso, então vamos ver aqui quantas situações que aconteceu, por exemplo, questões da empresa, e aí ele dizia, seu João, vamos responder isso. Eu disse, não, vamos aqui ver realmente o que é que está acontecendo. Sempre cauteloso. Sempre. E eu acho o seguinte, se alguém ou algum ruído está acontecendo, vamos aqui refletir. É desse jeito. Eu, Cláudia, sou uma pessoa que eu não sou muito de estar dando satisfação, porque eu acho que se você dá satisfação, você vai passar a vida toda dar satisfação, tá? Primeiro, hoje eu vivo paz na consciência e alegria no coração. Tenho buscado trilhar a minha vida nas boas ações, em não prejudicar o outro,
em ter paz na consciência e alegria no coração. É o que garante a longevidade, né? Pronto. Se eu estou assim, é porque as minhas ações estão repercutindo para mim e para o outro de forma positiva. Então, e outra coisa, ninguém agrada todo mundo. Se tem alguém mas que acha A, B ou C de mim, um dia vai acontecer dela descobrir que não é aquilo. Olha, um exemplo recente. Recente eu fiz uma viagem e no grupo, já no final da viagem, aí uma das integrantes no grupo diz assim, Cláudia, você foi minha melhor decepção. Eu disse, eu fui sua melhor decepção. Foi. Olha, isso, gente? Quando me disseram que a Cláudia Claudine ia no grupo, eu disse, deve ser muito enjoada, antipática, isso e aquilo. Mas eu vi que você não é nada disso. Aí eu disse, acolho e compreendo o que você está dizendo. É simples assim. Você acha que o sobrenome, de uma certa forma, do mesmo jeito que causa admiração, ele também causa esse sentimento? Causa. E eu compreendo perfeitamente. Por quê? Porque é natural as pessoas, primeiro, fazer o seu juízo de valor pelo que você tem, não pelo quem você é. Mas é cruel, né? Mas o mundo é assim, entendeu? É assim. É como você vai lidar com isso, porque você não vai conseguir mudar exatamente. o todo. Não consigo mudar o todo. Se eu consigo... São muitos anos de terapia, viu, Joelma, para chegar nesse nível. Se eu consigo mudar... se eu quero ver uma mudança no mundo, eu tenho que começar a mudança por mim. Sim. Vou mudar o mundo todo? Não sei. Mas se eu mudar, se eu impactar aqueles que estão perto de mim e que eles também possam mudar outras pessoas, a nossa microbolha, veja, né? A cadeia que isso vai repercutir. Você vê que no começo do nosso bate-papo, a Cláudia Claudino disse, olha, eu mudei muito, eu estudei algumas coisas, eu evoluí em muitas áreas. E aí eu fico pensando, que bacana que ela revela isso aqui, mas ela não quer só para ela. Sim. Ela quer para um monte de gente, ela vem reverberando e ela vem aí ampliando. E foi assim que surgiu o Instituto Ciranda do Bem? O Instituto Ciranda do Bem, na realidade, ele surgiu há muito tempo. Na realidade, o Instituto surgiu depois da primeira eleição do João Vicente, em 2006. Porque em 2006, João Vicente se lançou candidato a senador. E aí eu fiquei responsável em fazer todo o trabalho na cidade de Teresina. Tá? Nunca fiz nenhum trabalho político, sempre dentro das empresas. E tinha até pessoas que diziam, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque vai querer administrar a política como administra as empresas, mas deu certo. Né? E quando terminou esse trabalho, na época, eu visitei Teresina de norte a sul, toda a região leste, sudeste, tudo. Eu via as carências. E aí eu tive a ideia de desenvolver ações nessas comunidades. Então a gente chamava de ação de cidadania. Então, através do Instituto, a gente levava para os bairros atendimento médico, orientação jurídica, tudo formado por pessoas amigas, voluntárias e colaboradores do grupo. Então, assim, foram muitas ações em muitos bairros de Teresina. Depois, Teresina foi crescendo, se estruturando, os bairros e tudo, e esse trabalho ficou voltado mais para as ações dentro das empresas, onde nós intensificamos as campanhas de doação de sangue e muitas outras campanhas de conscientização dentro das empresas do grupo. Mas essa experiência de 2006 na campanha do João Vicente foi assim maravilhosa. Despertou alguma coisa aí dentro no sentido de fazer com que isso fosse recorrente? Exatamente. Quando a gente disse hoje que nós iríamos gravar com a empresária Cláudia Claudino, um dos nossos colegas chegou e disse assim, nossa, que legal, lá perto de onde eu moro, né, no meu bairro, ela transformou
um espaço muito bacana e esse espaço atende muitas pessoas, não é isso, Paulinho? Muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, também auxilia uma casa espírita, não é isso, Paulinho? Paulinho está aqui, gente, trabalhando nos nossos bastidores, mas a gente não pode deixar de citar isso. E aí, ele disse assim, eu gosto dela, não conheço, mas eu gosto por conta desse trabalho. Então, assim, é importante a gente lhe dizer, doutora Cláudia, que tem esse lado também, né? Se tem as decepções felizes, felizmente, porque as pessoas têm a oportunidade de lhe conhecer, também tem aquelas pessoas que julgam positivo pelas ações. E isso é o bacana da vida. E esse trabalho interessante, ele se intensificou na pandemia, porque as empresas do grupo, o grupo como um todo, sempre ajudou várias instituições através da lei do CEIPES, que é uma lei, né, de 2017, que possibilita as empresas contribuintes do ICMS a destinarem valores para instituições mediante aprovação de projetos que acontece. E 2020, 2021, eu não parei, mesmo durante a pandemia, tudo fechado, mas lá na Guadalajara, por iniciativa da Daniele, ligada a amigos médicos, começamos a fazer equipamentos de EPIs para os das hospitais. Máscaras, eu lembro. Então, assim, a gente não parou. E aí uma pessoa me procurou e pediu para que a gente ajudasse várias instituições através da lei do CEIPES. Aí eu disse, eu vou trabalhar mais forte nesse quesito, mas tem o seguinte, eu quero conhecer as instituições, eu quero participar. Então, eu passei a visitar as instituições, não só em função desses projetos que são aprovados, mas cada ida, saber como funciona. E cada ida dessas instituições é uma ideia que eu volto de lá e aí vem aquele espírito, né, de empresário, empreendedor. Ó, a gente pode melhorar nisso, a gente pode fazer isso, sempre dando as ideias, né? Mas essas visitas, elas fazem parte também dessa minha transformação, dessa mudança do meu olhar. O que é que acontece? Às vezes, a gente vê problema onde não existe, acha que uma coisa tão pequena é o maior problema do mundo. E isso aí a gente vê, meu Deus, quantas pessoas estão em situações até mais delicadas e tem a alegria, tem a felicidade, né? Descobre realmente naquilo que elas são, naquilo que elas têm, né? Então, tem sido muito importante. Transformador, né? Transformador. Ela fisga, ela pega a essência e transforma no melhor, ressignifica. E tem cada vez mais vontade de construir outras coisas. E aí, falando em construção, eu lembrei da nossa parceira, Ampla Construção. Ela sabe tudo, gente. Em toda Teresina e também na nossa cidade vizinha. Timon, você pode ir ali na Zona Leste, tá? Na Presidente Kennedy, tá? Na Pissarra, no Saci também. E até no nosso litoral, lá em Parnaíba. Gente, que loja linda, tá bom? Revendedor exclusivo, a Ampla Cores. É revendedora exclusiva da Sherry Williams. Lá na Avenida São Sebastião, muito conhecida. Ampla, que é sucesso aí em sua construção. Você pode seguir agora. Você já seguia @Ampla Construção, agora você segue @Ampla Cores. Segue também, tá? Porque você pode construir uma instituição, você pode construir sua casa, você pode decorar seu quarto, sua sala, você pode me dar presente, que eu tô reformando lá meu quarto, tá bom? É lustre que você quer, ficar a dica, tá? E você pode também receber em casa, olha só que bacana. Tá apressado? Entra no site, entra lá no nosso Instagram, entra lá no atendimento. É uma equipe voltada, treinada para isso. Quem vai procurar ali, Denise, sabe, no Instagram ou no atendimento no WhatsApp, tá com pressa. E a equipe da Ampla, ela é treinada para isso. Então, não deixa, tá bom, de seguir a gente, @Ampla Construção e @Ampla Cores. A gente fala em treinamento, a gente fala em equipe,
E aí não tem como não lembrar dela, que está aqui conosco. Você que está ouvindo, você que está assistindo, Cláudia Claudino está aqui conosco. Bonita não, depois. Muito bem vestida e muito bem calçada. E aí eu lembrei da Urbana também. Ah, tá, gente. Lembrei da Urbana também, porque são 4 lojas em Teresina para você andar muito bem calçado, 3 na avenida principal do Parque Piauí e uma loja no centro que bomba, viu? Em todas as lojas temos uma variedade de calçados, masculino, feminino, infantil, uma linha completa também em bolsas, artigos e vestuário esportivos. Para a Joelma Patrícia e para você que está começando aí nessa pegada da corrida, tem também, viu? Aquele lookinho para você correr, treinar, mais disposto, né? Mexe com a autoestima da gente, dá mais vontade de treinar. Conforto, qualidade, o melhor atendimento é na Urbana Calçados. Segue a gente aí nas nossas redes sociais, @Loja Urbana Calçados. Um beijo para todo mundo da Urbana. A Denise, corre para um lado, viaja para o outro, vai numa loja, vai numa instituição, vai em outra. Será que a Cláudia Claudino era o workaholic e não é mais? Será que ela era viciada em trabalho e não é mais? Agora ela estabelece os horários. Ah, não, agora eu vou descansar. Eu fiquei muito tempo no piloto automático. Eu acho que é bem isso. Eu acho que ela agora estabelece. Não, eu acho que eu ressignifiquei a forma. Algumas coisas antes eu achava que só funcionava com a minha presença. E eu entendi que não. Principalmente porque eu vi o quanto as pessoas, que principalmente diretamente estavam comigo, eu tinha preparado também. Qualificou, capacitou. Entendeu? Então, assim, eu digo, não. Então, eu saí daquela questão do fazer realmente e parti mais para o estratégico. Entendeu? Então, hoje, eu fico mais na questão estratégica, né? É o olhar, é o pensar, é o planejar, é o idealizar. E eu entendo, principalmente hoje, com o avanço da tecnologia, e hoje nós temos aí inteligência artificial, a nossa presença não necessariamente precisa estar ali naquele momento, física, né? E isso possibilita, mesmo eu estando viajando, mas eu estou resolvendo alguma coisa. Sim. Antes não, era mais difícil, era um pouco mais dificultoso isso. A gente entende até porque seu João era tão presente nas empresas naquela época, pois né? Ele não tinha essas possibilidades não que hoje o mundo oferece. Não tinha, e também foi o estilo dele. Sim. Agora, voltando a falar sobre família, doutora Cláudia, qual é a sua relação hoje? Você já falou a sua relação com seus filhos, né? Os que estão em São Paulo, que você faz questão de visitar todo mês. A filha que mora aqui também, que você está sempre presente. A relação com seus irmãos, né? Como é que é a relação com eles? Olha, interessante. A relação entre nós irmãos sempre foi uma relação, até a forma como nós fomos criados, né? Uma relação, eu não digo que tinha briga pacífica, não é isso. Mas também nunca foi uma relação da gente estar um dentro da casa do outro, entendeu? Respeitosa nesse sentido. Não, eu vou lá, mas tem os momentos e tudo. Eu e o João Vicente, que somos os mais velhos, fomos mais próximos. Por quê? Os mais velhos, e também João Vicente foi estudar em Fortaleza, eu fui também, teve toda uma convivência. Já com o Júnior, que é o terceiro, a Laíde e o João Marcelo, a convivência já foi menor. Por quê? Porque quando eu casei, o Júnior, a Laíde e o João Marcelo moravam fora. Então teve toda essa distância, né? Então, assim, a gente sempre teve uma relação, mas nunca foi aquela relação como, por exemplo, meus filhos têm. Nunca foi, né? Sempre se respeitando o limite de cada um. Sempre foi assim. E depois, a partida do seu João, isso aproximou ou continuou como era? Olhe, não deixa de ter as diferenças,
né? E às vezes nem todos conseguem entender e trabalhar as diferenças. Principalmente quando a questão familiar se confunde com a questão de empresas. Daí a preocupação que mamãe tinha, principalmente nos domingos, dizer: João, não vamos conversar sobre negócios. Por quê? Porque cada um tem a sua visão, tem o seu jeito de administrar. E às vezes existe um conflito. Por exemplo, minha origem de trabalho sempre foi o Armazém Paraíba. Mas às vezes o que meu pai dizia que era uma questão profissional, às vezes tinha minha questão como filha e de achar, poxa, mas meu pai está me dizendo isso, está me tratando disso. Então sempre existiu, né? Por isso que nada como uma boa terapia, né? Para a gente lidar com tudo isso. É verdade. Porque senão atrapalha. Gente, foi a melhor fala. Terapia. Por exemplo, a Daniele trabalhava comigo, mas a maior parte do tempo éramos empresas separadas, mesmo eu estando na Guadalajara, mas meu tempo sempre maior foi no Armazém Paraíba. E assim, eu me trabalhei muito para que esse trabalho junto não atrapalhasse a gente. Ou seja, você conseguiu não repetir esse padrão negativo. Consegui, né? E assim, eu sou muito consciente e eu mesmo dizia, olha, trabalhar comigo não é fácil. Minha mãe dizia assim, mulher, tu se parece muito com tua avó, mãe de teu pai. Eu disse, por que, mamãe? Porque tua avó lê logo a cartilha. Eu disse, mamãe, é melhor eu dizer logo do que a pessoa levar tempo para descobrir. Então, vamos estabelecer logo aqui as regras. Então, comunicação clara, transparente. Clara, transparente. Ó, eu gosto disso, eu sou desse jeito. Quando você fizer uma coisa, eu vou respeitar, mas depois, se eu não concordar, a gente conversa e tal. Exatamente, eu sempre preservei a minha relação de mãe e filhos, entendeu? Que eu acho que de uma certa forma faltou, porque eu muito nova entrei na empresa, o João Vicente também entrou, e eu compreendo porque papai fez da forma que ele achava que era o melhor que ele sabia. Né? E foi o melhor que naquele momento ele podia oferecer. Mamãe era uma pessoa que ela procurava agregar e assim, dar o equilíbrio. Ela dizia, minha filha, entenda, seu pai está na idade que está. É mais fácil você mudar, você compreender do que ele. Então, dizia isso mamãe também. fazia muito esse papel na nossa família. Tá? Muito. Por isso que realmente o falecimento dela não é só uma questão, a perda da mãe. Não. Nós perdemos aquela que nos dava o equilíbrio. Um pilar, de certa Exatamente, principalmente esse equilíbrio família, empresas. E é o equilíbrio que une, né? Exatamente. Né? Mas somos adultos, né? Pelo menos eu faço terapia. Não sei os outros, mas Eu também! Momento revelação. Sempre quando alguém está conversando comigo, que eu escuto, aí no final, você faz terapia? A pessoa diz, não, eu oriento você a procurar, porque isso ajuda muito. Verdade. Né? Isso ajuda muito. Pode tornar o processo menos difícil, né? Difícil. É tão facilitador com as relações interpessoais. Mas eu digo o seguinte, nada do que uma boa conversa clara e transparente, porque tem um lado, tem os dois lados, quer dizer, tem a sua verdade, a minha verdade e a verdade. E a verdade de quem olha de fora. Entendeu? Então são vários olhares. Que é óbvio para você, às vezes não é tão óbvio para mim. Ainda tem a pergunta, e o que é a verdade? Né? Então é isso. Então eu penso dessa forma, que
tudo na vida, seja o que for, uma boa conversa, ela esclarece muito. Por falar em conversa, alguém já chegou com a conversa chamando assim a doutora Cláudia para algum cargo político? Já. 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 Eu acredito que muitas vezes. Já. Mas assim, não se eu sempre agradeço, né? Porque se meu nome foi visto, é porque o trabalho que eu realizo, né? Os resultados mostram que realmente Tem relevância. exato. Mas tem a questão política. Eu não sou política, entendeu? E eu não... Olha, quando acabou esse meu trabalho da campanha do João Center, 2006, eu lembro bem na época, depois dos resultados, e também a minha visibilidade tomou uma certa dimensão. Aí isso de, Cláudia Claudine, candidata a prefeita, não sei o que, não sei o que. Aí principalmente o José Cláudio, meu filho, mãe, isso é verdade, mãe? Você, o que é que acha? Daria certo? Ele disse, mãe, eu acho que não dá certo não, não dá certo não e tal. Então assim, o João Vicente, eu digo que ele é o político, ele tem a veia política, né? Já foi uma vez senador, com todo aquele ideal de realmente contribuir. Mas eu procuro fazer contribuindo, mesmo não sendo política, nem mesmo não estando num cargo político, né? Muitos políticos chegam até mim, às vezes falam uma coisa e eu dou sugestão. Olha, por que você não faz isso assim, assim, tal? Então eu sempre dou sugestão. E contribui. Contribui. Com certeza. Não precisa ser político não, e nem para estar contribuir em nenhum cargo. Isso é verdade. Isso é verdade, o testemunho veio aqui e não foi na sua presença, viu? Como eu já disse aqui. É verdade. Agora, doutora Cláudia, a gente chegou àquele momento que a gente faz umas perguntas bem rápidas, na verdade umas palavrinhas, e aí a gente espera também rapidez e agilidade daí. Apesar de que essa fala mansa, ela me agrada muito. É verdade. Porque me traz uma sensação Vou ver de se eu vou paz. conseguir. Mas antes eu lembrei de uma coisa, Me posso conte. perguntar? Ai, meu Deus, eu tenho medo. Não, vai. Eu vou confiar em você. Pergunta. Essa parceria já permite essa confiança. Pergunta, Por favor. porque assim, ela fala de felicidade e a gente consegue sentir, né? Esse estado de felicidade, porque a felicidade ela não é um momento, é um estado, né? Então, assim, a gente sente a doutora Claudine feliz, né? Não sorri só com uma boca, sorri com os olhos, sorri com o coração. Na vida pessoal, o coração tá feliz também? Tá feliz. Ela entendeu a pergunta. Feliz, Denise. Porque hoje eu entendo que a felicidade é a alegria da alma. Sim. Então, eu ter me encontrado, hoje eu sei quem eu sou, né? E estou muito feliz comigo. Autoconhecimento. Ela é maravilhosa. Autoconhecimento. Aí eu pensava muito assim nos meus 20 anos, será que eu vou ser feliz comigo mesma? Porque aos 20 anos a gente não tem essa cabeça, a gente não consegue. É verdade, a gente Denise. sempre pensa que a felicidade Atrela a depende uma pessoa. do outro e não da gente. E quando você atrela isso, eu vou ser feliz quando eu passar no vestibular. Passar no vestibular. Eu vou ser feliz quando me formar. Eu vou ser feliz quando eu casar. Vou ser feliz quando eu tiver meus filhos. Eu vou ser feliz quando eu comprar o meu carro. Você sempre vai atribuindo a sua felicidade a pessoas, coisas ou fatos. Então, você deixa de viver o momento feliz. E vem as frustrações. Você deixa de ser feliz, por quê? Porque você sempre está atribuindo a alguma coisa. Isso é fruto do autoconhecimento, desse estudo. Sem dúvida. Porque a minha felicidade é um estado. Eu sou feliz. Um dia, por uma certa situação, a Lívia, minha filha, perguntou, mamãe, a senhora está feliz? Eu disse, minha filha, eu sou feliz.
Eu posso estar triste hoje, porque ser feliz é viver todas as emoções. Eu vivo a emoção da alegria, da tristeza, da raiva. Ah, é porque é feliz, não sente raiva. Não, gente. Né? De tudo, eu vivo as emoções, mas eu sou feliz. Perfeito. Né? Então, Queria ter ouvido isso aos meus 20 anos. mas tudo olha, tem seu Mas tempo, você né, maturou doutora até a sua Cláudia? idade atual, porque eu não Claro. posso. tudo. Claro, tudo Tudo tem é um seu tempo. crescimento, tudo é uma construção. Eu não conseguiria lhe dizer isso há 10 anos atrás. Hoje eu posso lhe dizer, Perfeito. né? E dentro desse meu processo também veio o estudo da filosofia. E dentro desse estudo eu tenho os meus gurus, tem a professora Lúcia Helena Galvão, que ela sempre diz nas palestras dela o seguinte: a gente tem que sair melhor do que a gente iniciou. Então, Sempre. a gente tem que chegar até o último dia da nossa vida melhor do que como a gente começou. Claro. Então, é esse processo de crescimento que eu tenho vivido. Se ontem eu era de um jeito, hoje eu procuro ser melhor do que ontem. O que é que eu posso fazer hoje para ser melhor do que ontem? Não é ser melhor do que ninguém, de nada. É ser melhor do que si mesmo. É o meu melhor. E dentro dessa busca do ser melhor, é que eu tenho buscado também de que forma eu posso também impactar na vida de outras pessoas. Ser melhor para mim e para quem está do meu lado. E é fazendo, redor. é realizando, é assim que eu tenho entendido e feito, né? Quando o papai, eu me lembro que numa comemoração dos 70 anos dele, lá dentro da empresa, após todos reunidos, aí ele disse: eu espero, no dia que eu não estiver mais aqui, eu deixar saudade, não alívio. Porque tem gente que quando parte deixa alívio, né? Ele disse: eu espero deixar saudade. Então, você deixar saudade é porque você deixou um pouco de você em outras pessoas. Um pouco do seu melhor. E hoje é incrível. Quantas e quantas pessoas se encontram comigo e quando se dirigem em relação à mamãe, diz: ah, conheci Dona Socorro, porque um dia eu estava vivendo um momento muito difícil e ela me escutou e me deu um conselho. Olha, então assim, mamãe sempre foi uma pessoa muito presente na vida das pessoas. Sempre. Papai também foi, mas da forma dele. Entendeu? Então, com todo esse essa minha vivência com eles dois e com empresa, com colaboradores, eu venho nesse processo de crescimento, de autoconhecimento, de busca interior. E eu entendi que com o que eu já vivi, com o que eu já sei, reter tudo isso comigo, eu não estava contribuindo. Por isso que através do PDL, Programa de Desenvolvimento de Liderança, é que eu venho fazendo esse trabalho e tenho tido assim, não só para dentro das empresas, mas eu sei que ali são pessoas que estão saindo melhores do que quando começaram. E esse é o propósito. E esse é o propósito porque eu acredito que se eu faço isso, eles também vão poder impactar a vida de outras pessoas. E é assim que eu acho que eu posso fazer o meu melhor para o mundo ser melhor. Aprendeu a Porque- gerir as emoções para gerir as pessoas. Exato, porque eu só posso cuidar do outro quando eu cuido de mim. Se eu estiver bem, né? Né? E olhando para os meus netos, que mundo eu quero deixar para eles?
Mas olha, quando ela fala dos netos, os olhos ficam diferentes. Olha, É diferente. quando você se torna avó, experimenta, tem esse sentimento, é que você sabe. Quando eu dizia, achava que minha mãe era exagerada, né? Com essa coisa do amor. Ai, minhas filhas, eu... Nossa, a mamãe é muito exagerada. Aí hoje eu me pego igual, ou quem sabe até mais que a minha mãe. Aí eu disse, gente, eu me tornei quem eu mais temia. E hoje, quando eu vejo ela com os netos, eu Será que eu vou ser assim? eu acho que é o Você mesmo mais. caminho. A gente só consegue entender mesmo, ó, aqui na pele. Sentindo. Né? Vamos para aquele nosso bate-bola? Bate-bola. Hoje, você começa. Vamos lá. Desafio. Acho que a vida é um desafio, né? Próximo passo. A Deus pertence. Um Viver divisor. o presente. Um divisor de águas na sua vida. A falecimento da minha mãe. Eu sabia que ela ia dizer isso. Um dia feliz. Hoje, agora. Maravilhosa. Que linda! Gente, ela já estava no meu coração, mas agora tá no lugarzinho que ninguém acha que é para ninguém mexer, que ninguém tira de lá. Vamos lá. Uma dor. As perdas. Um sonho. Um sonho de que as pessoas possam chegar aonde eu cheguei no seu encontro. Uma realização. O que eu faço todo dia. Amor. Amor é um sentimento que eu aprendo todo dia, principalmente quando eu estou com o Gabriel. Espiritualidade. Deus. Deus. Inclusão. Inclusão é necessário para todos. Gostei. Gostei demais. Uma aula. Foi um baião, gente, tão gostoso, tão saboroso, que a gente quer repetir, doutora Cláudia. Volte. É verdade. Volte quando quiser, porque foi gostoso demais. Lógico que a gente não traz para o nosso baião pessoas que não vão agregar, pessoas que não vão nos ensinar primeiro, para depois a gente ajudar a contribuir, né? Ensinar para outras pessoas. E a gente tem aqui um certo controle de qualidade, né, parceira? É verdade. A gente tem muita gente querendo vir. E a gente quer receber todo mundo, sim. Mas tem umas pessoas que a gente quer receber para ontem. E a gente queria lhe receber para ontem. Só que agora eu quero lhe receber para amanhã também, pode ser? Porque é uma delícia quando a gente conversa com alguém que se encontrou. Que sabe qual a sua missão nesse planeta, nessa vida, nesse momento. E a sensação que a gente tem é essa. Isso traz pra gente também uma calma. Quando eu disse assim, eu queria ter aprendido isso aos 20 anos, é porque eu estou aprendendo isso agora. E lógico que isso torna o processo menos doloroso. Mas olha, tudo que a gente passa lá atrás é tão importante e eu compreendo todas as etapas. É pra gente justamente saber apreciar momentos como esse. Muito lindo. Desses encontros. Muito obrigada. Muito Eu obrigada. que agradeço. Maravilha estar com vocês e poder, é tão bom a gente compartilhar, né? Sim. Coisas boas. Essa é a parte nova. Você entendeu, te ajudou e você quer ajudar outras Exato. pessoas. Isso é É. muito lindo. E através de vocês, através aqui do programa de vocês, muitas pessoas, né, estão nos ouvindo e quem sabe impactadas também. Com certeza. Posso fazer um convite? Próxima vez queremos Daniele e Gabriel também. Tá bom. Eles são muito responsáveis também por todo esse processo. Então, Sem nada mais dúvida. justo que eles Importante. participem também. Combinado assim? Combinado. Muito obrigada. Obrigada, querida. Gente, um beijo. Delícia demais esse baião com vocês. Obrigada, Joelma. Até Você o também. próximo, tá? E você que tá ouvindo, você também pode assistir. Aproveita, assiste, comenta e compartilha, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, ó. Até o próximo baião. Beijo, gente.